terceiro tema de hoje é o funil jupiteriano, disputas internas. Não vem desse livro propriamente, eu pensei independentemente, mas eu li esse livro, estou relendo, Isaac Asimov. Ele escreveu mais de 300 livros, eu tenho vários em casa. Interessante, 73, 76 nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1983. 10 anos depois da data mais primitiva. Aí ele fala relativamente, extensamente de Júpiter. E a coisa que eu vou dizer, eu fiz os cálculos, são muito simples, regra baseado na lei de Newton, né? F igual a Gzão, Mzão, Mzinho, sobre D2, ou então M1, M2, ou então no caso M, massa de Júpiter e massa do objeto, massa do Sol, massa do objeto. Esse objeto pode ser 1 quilograma, que é do sistema internacional, SI, e colocado a uma distância, digamos, na reta que une, são 2 pontos, né? Sempre tem uma reta mínima que une, uma reta, né? Conforme Júpiter circula na elipse dele, se torna máxima ou mínima, mas uma reta que une os 2 pontos, Júpiter e o Sol. Então, posto um objeto num determinado lugar dessa reta, você pode calcular onde as duas atrações se cancelam. Observe que, embora seja D2 na forma, D cresce exponencialmente, mas a gravidade nunca é zero, nunca. As pessoas dizem a gravidade é zero, mas ela não é zero. O que é zero, conforme eu já falei, é a soma, gravidade e inércia. G menos I igual a zero. Então G igual a I, gravidade igual a inércia. As somas são zero. O nome das somas são órbitas. Essas órbitas são elipsoidais, né, na forma de elipse, conforme foi determinado lá por Kepler. Então, em algum ponto a atração de Júpiter se iguala com a do Sol, mas nunca é zero. A atração de Júpiter se espalha pelo universo todo, a do Sol se espalha pelo universo todo, só que elas são menores do que outras somas, outras gravidades. Então, eu fiz as contas, a 20 milhões de quilômetros do centro de Júpiter, a atração gravitacional se iguala, só que Júpiter fica, digamos, a um dos números, né, 770 milhões de quilômetros. Então, 750 milhões são do Sol e 20 milhões apenas são de Júpiter. Então, vamos supor, né? Vamos pegar esse objeto aqui, ó, que é uma concha, né? Aqui está o Sol, bem maior, e aqui está Júpiter lá, pequenininho, relativamente, 0,1% da massa do Sol, milésimo da massa do Sol. Mesmo o maior planeta do sistema só tem 1/1000 da massa do Sol. Ele não entrou em ignição, os cientistas já calcularam isso, os físicos matemáticos. Então, Júpiter está aqui e aqui está o Sol. Essa é a linha de atração dele. Só nessa linha, que a 20 milhões de quilômetros de Júpiter, do centro de Júpiter, ele empata com o Sol. O Sol domina 750 milhões de quilômetros. Mas naquele ponto ali, o Sol não interfere mais. Quer dizer, o Sol passa por lá de cá e a atração dele não é só nessa reta, ela é radial, é esférica, né? Se expande em todas as direções. Aí, uma vez que Júpiter está ali, vamos dizer que essa seja a dimensão do sistema inteiro, esses 20 milhões de quilômetros. Nesse pedacinho aqui, o Sol não interfere, mas ele passa por cima, né? Passa por baixo, passa por um lado, passa por outro. E Júpiter está circulando o Sol, né? Está circulando o Sol, está circulando assim o Sol. E aqui para cá também, né? Ele gira para lá, depois faz a volta e está aqui do lado de cá para ver. Aí,
ele cerca os cometas em volta daquilo ali, os meteoritos, como aconteceu com Schumacher e Levy. E caíram aqueles 21 pedaços lá, causaram um estrago danado. Se tivesse caído na Terra, já era, né? Então, os sucessivos planetas, a nuvem de Oort, o cinturão de Kuiper, Plutão e Caronte, depois todos os planetas interiores a Plutão, nas linhas deles, eles vão detendo os cometas e meteoritos. Só que o tanto que Júpiter cerca é pequenininho, porque a órbita dele é imensa. 770 milhões de quilômetros, vezes 2, né? Dá 1,54 bilhão de quilômetros, vezes π ainda, 4,5 bilhões de quilômetros. E o diâmetro de Júpiter é pequeno perante isso. Então, eu botei o nome, podemos chamar de janela de proteção, né? A janela que Júpiter defende é pequenininha, mas pegou Schumacher e Levy, que atrai. Aquelas coisas que passam ali encostadinho dele, não passam na direção dos planetas terrestroides, onde na Lua tem 30 mil crateras, na Terra proporcionalmente deveriam existir 400 mil, né? Eu já estudei essa questão aí longamente na física das flechas. Então, o funil jupiteriano, propriamente funil não é. Mas eu nem sei se tem alguém que mentalmente pode calcular que tipo de figura que assume. Mas os computadores podem determinar. Júpiter protege todos aqueles satélites que estão dentro dos 20 milhões de quilômetros. E para trás de Júpiter, onde tiver a linha de ligação com o Sol, Júpiter defende os demais planetas. Ali puderam se formar os gigantes gasosos. Porque o Sol, pelo menos naquela disputa interna com Júpiter, ele não passa. E depois de Júpiter tem Saturno. Aí tem outra linha ligando o Sol e Saturno. Para trás de Saturno, o Sol não interfere. Quer dizer, do lado esquerdo, do lado direito, sim, para cima e para baixo, sim, mas diretamente não. Ali o Júpiter e Saturno comandam a família dele. De forma que eu disse que são vários sistemas dentro do sistema solar. O sistema do Sol, que são os planetas interiores, terrestroides, até o cinturão de asteroides. Depois tem Júpiter, onde Júpiter manda. Tem os jupiterianos, os gigantes gasosos, jovinianos. E aí tem a família de Júpiter, a família do Sol, a família de Júpiter, a família de Saturno, a família de Netuno, a família de Urano, e Plutão não tem família nenhuma, porque ele é um desgarrado lá do cinturão de Kuiper, um daqueles milhões de planetas que tem lá. Bom, essas disputas internas vai ser interessante tentar ver as máquinas que vão poder calcular apenas, porque não é um funil propriamente, não é uma coisa assim que tem um buraco ali, é uma zona de exclusão. O Sol ali não interfere. E Júpiter também tem uma linha com Saturno, só que é muito mais complexo, porque Júpiter gira a uma determinada velocidade, Saturno gira numa outra velocidade, a órbita de Saturno é muito mais longa. Então, só as máquinas para calcular que tipo de figuras se apresentam, as figuras gravitacionais, né, se apresentam como campos atrativos no sistema solar para cada um desses planetas. Isso não, eu penso que não foi feito. Naturalmente, meu conhecimento é pequeno. Quando eu digo que é pequeno, não é modéstia não, é porque é pequeno mesmo. Então, seria preciso que alguém fizesse um livro ou uma demonstração em computação gráfica de como que operam esses pseudofunis, essas zonas atrativas dos jovinianos ou jupiterianos, nas disputas deles com o Sol. A Terra também faz isso, só que a Terra tem uma curiosidade que não fui eu que notei.
está num livro que depois eu espero poder citar, que a Lua, depois eu calculei, realmente é assim. A Lua é ao mesmo tempo, é um caso único no sistema solar, não só pelo sistema dele, pelo tamanho dela, que só tem paralelo com Caronte, lá em Plutão, mas como também pelo fato de que a Lua é ao mesmo tempo satélite da Terra e satélite do Sol. O Sol exerce sobre a Lua uma atração maior do que a Terra. Então a Lua gira em torno da Terra, mas ela é simultaneamente satélite do Sol, só tem ela nessa condição. E é extraordinário, né? E outras curiosidades a respeito da Lua. O fato de que o diâmetro dela é exatamente igual ao diâmetro do Sol, por isso que há eclipses. Postas as distâncias, o tamanho muito maior do Sol, reduzido pela distância, produz o mesmo diâmetro que a Lua na distância dela. Por isso que há eclipse, ocultamento do Sol, senão a Lua seria uma bolinha na área do Sol, no círculo do Sol, ou ela passaria o círculo do Sol, ocultando totalmente, mas não, casam perfeitamente, entre aspas, né? Bom, voltando, o funil, o pseudo-funil jupiteriano, nos defende, assim como também a Lua. A Lua é um defensor extraordinário. Nós recebemos 400 mil, mas ela recebeu 30 mil. Significa que evitou que nós levássemos 30 mil pedradas. Então a Lua girando em volta da Terra, ela gira numa velocidade relativamente grande e defende a Terra do bombardeio de meteoritos e cometas. É um caso, o sistema solar é muito extraordinário. Na realidade, vem sendo estudado, né, pelos cientistas, é uma coisa maravilhosa. Mas os outros seres humanos, nós aqui, não temos acesso a esses estudos, a essa visão geral do sistema solar. Seria muito espetacular conhecer em minúcias essa dinâmica, essa mecânica, né, estatodinâmica do sistema solar. Muito interessante.